Fotoperiodismo. Você já se perguntou quais fatores influenciam na floração das plantas? Caso já tenha se perguntado, parabéns! Agora, se ainda não fez essa pergunta, não tem problema. Vamos falar sobre um dos fatores interessantíssimos que influenciam na floração, o fotoperiodismo. O que é o fotoperiodismo? É uma resposta biológica a uma mudança nas proporções de luz e ausência de luz no ciclo diário de 24 horas. De maneira geral, é o relógio biológico das plantas. Na verdade, o que importa é o período em que a planta passa sem luz, ou seja, sem interrupções. Dessa forma, podemos classificar as plantas como plantas de dias curtos, são aquelas que florescem quando o dia é curto em relação à noite, normalmente no fim do verão, outono ou inverno. São exemplos desse tipo de planta: soja, fumo, café, morango, entre outros. Plantas de dias longos florescem quando o dia é longo em relação à noite, no fim da primavera ou no verão. Exemplos de plantas temos a cevada, o joio, a alface, o trigo e a batata. Plantas indiferentes ou neutras florescem independentemente do fotoperíodo. A floração ocorre em resposta a outros estímulos. São exemplos o tomate, o feijão, arroz, abóbora, girassol, milho e pepino. Nesse quesito, temos que o fotoperíodo crítico seria o período em que há a exposição máxima de luz nas plantas de dias curtos e mínimo nas plantas de dias longos. E qual o mecanismo químico por trás desse processo? Antes de mais nada, temos que comentar sobre o espectro eletromagnético. As plantas, como alguns animais, só conseguem interagir com a luz visível, as mesmas que vemos no arco-íris. No caso do fotoperiodismo, o importante é o vermelho. Os fitocromos são proteínas de cor azul esverdeada responsáveis pela percepção da luz pela planta. Ocorrem duas formas introconversíveis, ou seja, um pode haver se tornar o outro. Na forma inativa temos o fitocromo R e na forma ativa o fitocromo F. O fitocromo R, também conhecido como FV, absorve luz vermelha de onda curta de 660 nanômetros, transformando-se no fitocromo F, também conhecido como FVE, que absorve vermelho de onda longa, 730 nanômetros, transformando-se no fitocromo R. Uma vez que apenas o fitocromo F é biologicamente ativo, ele pode funcionar como um interruptor biológico, ligando e desligando respostas. Assim como a luz do sol tem mais vermelho curto, temos mais fitocromo R transformando-se em F e, consequentemente, a quantidade de F é maior durante o dia. À noite, o fitocromo F, por ser mais instável, converte espontaneamente em R. Se o período de exposição for longo, a conversão pode ser total e a planta passa a apresentar apenas o fitocromo R. Fitocromos e floração. Nas plantas de dias curtos, o fitocromo F é um inibidor da floração. Essas plantas só crescem se as noites forem longas, de forma que quase todo o fitocromo F é convertido em R, deixando de inibir a floração. Uma breve exposição à luz durante o período de escuridão é suficiente para impedir a floração, pois o fitocromo R é convertido em F. Nas plantas de dias longos, o fitocromo F é o inibidor da floração. Essas plantas só florescem se o tempo de escuridão não for prolongado, não havendo então conversão total do fitocromo F em R. That's all, folks.